Quando nós temos 20 e poucos anos, é natural não se preocupar muito com as nossas finanças pessoais. Afinal, tudo parece que está ao nosso favor. Nós não temos grandes responsabilidades, grande parte daquilo que a gente ganha é para gastar com o que a gente quer. E se ficarmos desempregados por algum motivo, ainda temos a casa dos pais para dormir e se alimentar. Embora a gente se sinta invencível com essa idade, a verdade é que esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida, e um único erro financeiro pode comprometer todo o seu futuro. Nesse vídeo, eu quero falar sobre 4 erros financeiros comuns que todos nós devemos evitar aos 20 anos para ter uma vida financeira mais saudável no futuro. São conselhos que eu mesmo gostaria de ter escutado, mas que eu só fui aprender, infelizmente, depois dos 30. Aos 20 anos, nós temos uma das maiores riquezas da vida, uma riqueza que até os mais ricos, se pudessem, trocariam com você: o tempo. Mesmo não tendo muito dinheiro nessa fase da vida, o tempo pode ser um grande potencializador de riqueza. Ele é um recurso muito escasso e uma vez que ele passou, não tem como recuperar. E é sério, pergunta para qualquer milionário com mais de 80 anos se eles não trocariam toda a fortuna que tem só para ter 20 anos de novo mantendo o conhecimento que acumularam durante a vida. Todos com certeza diriam sim. E sabe por quê? Porque uma vez que você aprende a fazer e a lidar com o dinheiro, entende que o tempo, através dos juros compostos, podem aumentar e muito os seus ganhos financeiros. R$50 aos 20 anos valem bem mais do que aos 30, que valem mais do que aos 40 e por aí vai. O dinheiro ele vai ficando mais caro conforme o tempo passa. É nessa fase que você deve acumular o máximo de conhecimento possível para depois ser remunerado por isso. Mas também é importante saber como ganhar mais dinheiro e como fazer esse dinheiro trabalhar para você. Mas se você prefere passar o seu tempo livre rolando feed ou maratonando séries, eu sinto lhe dizer, mas você está desperdiçando um grande potencial de enriquecimento sem grandes esforços. E pode ter certeza que você vai sentir esse peso lá na frente. Então não caia na armadilha de deixar para depois, para aprender alguma habilidade que possa fazer você ganhar mais e potencializar esse dinheiro. Quanto antes você descobrir como fazer isso dentro da sua realidade e das suas possibilidades, antes você pode desfrutar de uma vida mais equilibrada financeiramente. E um conselho: aprenda como gerar renda passiva. A segunda armadilha é tentar seguir o mesmo padrão dos seus amigos. Geralmente nessa fase existe uma necessidade maior de autoafirmação. Geralmente o ser humano tem essa necessidade, mas aos 20 e poucos anos ela é mais aflorada e geralmente vem acompanhado de carros caros, roupas de marca, combos de bebida embalada, tudo para passar a imagem de alguém jovem e bem-sucedido. Mas deixa eu te contar um segredo: a maioria tá só fingindo, é o famoso dublê de rico. E quando um no grupo age assim, os outros tendem a repetir esse padrão para não correr o risco de mostrar menos poder que os demais. Mas se liga nesse dado: segundo o Serasa, um significativo número de jovens está endividado com cerca de 12,5 milhões de pessoas entre 18 e 29 anos em situação de inadimplência. E provavelmente o amigo que você está tentando acompanhar ou faz parte dessa estatística ou até próximo de entrar nela. Ou seja, dificilmente o brasileiro médio aos 20 e poucos anos acumulou patrimônio suficiente para poder viver a vida que eles querem mostrar. E isso, aliado à falta de educação financeira e fácil acesso a crédito, é a receita do desastre. Eu sei que vivendo em sociedade é difícil não ceder à pressão de mostrar algum certo nível de status e querer elevar o padrão de vida, muitas vezes sem poder. É algo quase que instintivo para não se sentir inferior. Por isso que eu digo, a fase de acúmulo de patrimônio e enriquecimento real, além de tudo, é um exercício de humildade. É você sempre viver um padrão abaixo daquilo que você pode para você elevar os seus ganhos. Enriquecer de verdade é um exercício de humildade. É você ver mês a mês o seu saldo aumentando, mas mesmo assim se conter e não ceder ao que os outros esperam que você faça com o seu dinheiro. É não ter vontade de gastar aquela grana. Porque você sabe que aquele dinheiro, na verdade, está gerando mais dinheiro e mais conforto para o seu eu do futuro. No fim das contas, você não precisa comprar nada para impressionar ninguém. Enriquecer em silêncio é muito mais prazeroso. Não existe ostentação maior do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que não tem dívidas, que sua família está seguro. Essas são as pessoas às quais o seu dinheiro deve passar uma mensagem. A mensagem de segurança. E não para as pessoas que estão do lado de fora, que na verdade não se importam com o seu bem-estar. Sair com os amigos e se divertir é importante, isso eu entendo. Mas o que pode te prejudicar é fazer isso sem freio nenhum. Não tem bolso que aguenta esse estilo de vida. Quando o álcool começa a entrar, todo mundo vira milionário e esquece que existe amanhã.
Esse é o padrão que mantém muita gente sem grana e sem poder investir para o futuro. Inclusive, essa é a desculpa que eu mais escuto das pessoas que vivem em baladas, que não sobra nada para investir ou que ganha muito pouco. Vamos rebater essas duas afirmações com o mesmo argumento. Não sobra nada para investir porque você está gastando além do que você pode em baladas. E se você ganha muito pouco, significa que deveria estar preocupado em ganhar mais dinheiro e não torrando o pouco que você tem em festas. A realidade é que a maioria das pessoas estão condicionadas a escolher recompensas imediatas ao invés de recompensas futuras, mesmo que na maioria das vezes essas sejam maiores e mais impactantes na sua vida. Enriquecer é comportamental, é entender que aquele trocado que você acha que não faz falta hoje pode render muito se fosse investido. E você não precisa abrir mão de 100% da diversão na sua vida para construir seu patrimônio gerador de renda. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu mostro qual parte do seu salário deve ser destinado para diversão. Clica no card aqui em cima para você assistir depois. Moderação é o segredo. Divirta-se, mas com consciência. Não abra mão de todo o seu futuro só para viver o presente. Assim como não deixe de viver o seu presente pensando só no seu futuro. Essa de todas é que eu gostaria mais de ter escutado assim que eu comecei a trabalhar. Quanto mais cedo você começar a se preocupar com a sua aposentadoria, melhor para você. Principalmente quando nós estamos num país onde o próprio governo não se compromete com a sua parte do acordo. Isso sem falar da última fraude do INSS. Enfim, eu não vou entrar nessa seara aqui, mas eu posso fazer um vídeo à parte explicando por que você não deveria contar com a aposentadoria do INSS, mesmo passando a vida inteira contribuindo. Deixa aqui nos comentários se você se interessa pelo tema. Deveria se interessar, né? Porque no fim das contas é o seu futuro que está em jogo. Mas comenta aqui, se vocês quiserem eu trago o assunto. O ponto é, a média salarial da aposentadoria de um brasileiro é de cerca de R$ 2.900 por mês. Com o teto máximo, né, se você contribuir no máximo, você consegue chegar a 8.157. Se você tem 20 anos e dependendo da sua realidade, pode até achar que esse é um valor ok. Mas não se engane, tá? Aposentar com esse valor te colocaria em uma dessas tristes realidades. Aposentados seguem no mercado de trabalho para complementar renda. 70% dos idosos acha que dinheiro de aposentadoria não é o suficiente para viver. 73% dos brasileiros reduzem o padrão de vida na aposentadoria e apenas 1% dos aposentados conseguem manter o seu padrão de vida quando param de trabalhar. E tudo isso aos 65 anos, que é a idade mínima para você se aposentar. Idade que você já não tem mais a mesma vitalidade para continuar trabalhando. O seu custo de vida é muito maior do que em outras fases. Significa que mesmo tendo passado a vida inteira contribuindo para sua aposentadoria, o seu dinheiro, no fim das contas, não será suficiente para manter nem as necessidades básicas. Por esse motivo, quanto antes você despertar e começar a se planejar para sua aposentadoria, melhor. Eu fiz uma simulação aqui, ó. Vamos supor que com 20 anos você comece a investir R$500 todos os meses a uma taxa média de 12% ao ano. Hoje, inclusive, é uma taxa bem fácil de conseguir. Em 17 anos, ou seja, com 37 anos de idade, quase a minha idade hoje, você estaria recebendo o mesmo valor que o INSS paga hoje para os aposentados que contribuíram a vida inteira e que só teriam direito aos 65 anos. Além de que você teria um patrimônio acumulado de R$312 mil. Dinheiro que é seu. Você pode resgatar a hora que quiser. Diferente do INSS, que você não pode chegar lá e falar que quer sacar o valor que eles passaram a vida inteira tirando do seu salário. Não pode. Mais uma simulação aqui só para você entender o impacto. Vamos supor que você queira se aposentar aos 60 anos. 5 anos antes ainda do que o governo exige. Aportando os mesmos R$500, você teria um patrimônio acumulado de 4.897.000, quase 5 milhões, com uma renda mensal de R$46 mil. Perto dos 2.900 do INSS ou do teto de 8.157, eu diria que é uma boa diferença. Aí vai vir os chatos aqui embaixo e dizer, mas daqui 40 anos, 4 milhões não é a mesma coisa que hoje. Tá chato, você tá certo, mas é melhor chegar daqui a 40 anos tendo uma renda de 46 mil ou chegar lá sem nada? Chegar lá contando com a miséria do INSS. E outra, você pode vir corrigindo os aportes anualmente de acordo com a taxa da inflação. Para de problematizar e foca no racional por trás. Pronto, eu já provei que é melhor você começar a tomar conta da sua aposentadoria o quanto antes e tirar essa responsabilidade da mão do governo, porque no fim das contas não dá para contar com ele. Se você começar a se planejar hoje, com 20 anos, com 45 você está aposentado. Se esperar os 30, vai ter que correr atrás, porque o tempo já não está mais tão ao seu favor. Lembra o item 1 da lista? Quanto antes você aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você, antes você pode parar de trabalhar ou trabalhar com aquilo que você gosta e não por necessidade, não pelo dinheiro. Os juros compostos vão fazer a maior parte do trabalho, mas para isso é preciso tempo.
Se mesmo ouvindo tudo isso você preferir deixar para os 40 anos, vai ter que se esforçar muito mais e sacrificar um bom tempo e sua qualidade de vida para se aposentar com dignidade, mas com uma idade bem mais avançada. Começa com pouco, mas começa. O importante é começar, é você começar a criar esse hábito de todos os meses pensar na sua aposentadoria. Esse valor de aporte mensal, ele é um exemplo, tá? Pode ser mais, pode ser menos. O importante é que você comece o quanto antes. Nesse momento, o tempo é o seu melhor aliado e os seus esforços vão ser muito menores se você começar mais cedo. No fim das contas, a gente sabe que a vida do brasileiro médio não é das mais fáceis. O salário mal dá pro básico, as tentações estão aí por toda parte e a pressão social de mostrar algum status só aumenta por conta das redes sociais. Mas é justamente por isso que cuidar do seu dinheiro desde cedo faz tanta diferença. Você não precisa ser rico para começar a fazer escolhas mais inteligentes. Na verdade, é o caminho contrário. Fazer as escolhas inteligentes é que te coloca no caminho da riqueza. O que você precisa é de consciência, disciplina e paciência. Evitar essas armadilhas agora pode te poupar de muitos problemas lá na frente e te colocar no caminho de uma vida mais tranquila, mais segura e com mais liberdade. Se você quer continuar aprendendo como organizar sua grana, fazer o dinheiro render e fugir das ciladas financeiras que pegam tanta gente, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Aqui é o lugar do brasileiro médio que quer sair do sufoco e construir um futuro melhor, tijolinho por tijolinho, entendendo que é um processo que leva tempo. Agora, assiste esse vídeo aqui, que nele eu mostro um plano para você seguir todos os meses ao receber o seu salário. Evite essas armadilhas a todo custo e comece a cuidar das suas finanças o quanto antes.